E aí, pessoal? Eu sou o João Ricardo Camilo. E eu sou a Rubia. Você já sabe, esse é mais um Bitar Podcast, esse momento que a gente tem de conversas esclarecedoras, que eu tenho certeza que impactam aí na sua vida. Eu tenho certeza que muitas dúvidas sobre o tema de hoje que você pode ter, claro que a gente vai tratar aqui. A gente vira e mexe aqui no Bitar Podcast, a gente fala sobre direitos que a gente tem. Direito de ir e vir, direitos de acessos básicos como saúde e educação. E hoje a gente vai falar de um direito muito específico, sobre o meu, da Rubi, o seu corpo. Isso é muito importante a gente estar por dentro desses direitos, porque pode evitar situações, traumas para a vida toda. Por isso, você saber quem procurar, quando esse direito está sendo ferido, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, para isso, a gente vai falar sobre esse tema no Bitar Podcast de hoje. Existe no Brasil uma lei chamada Lei Maria da Penha, que completa, em 2023, 17 anos. E nesse mês de agosto acontece o Agosto Lilás, que nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, tentando levar informação e conscientização à população. Com tantos casos de abusos, assédios e até violências, que a gente vê inclusive na televisão, nos jornais, sendo denunciados, as estatísticas elas preocupam e por isso saber do seu direito e quem procurar pode ajudar bastante nesses casos. No episódio de hoje do Bitar Podcast, a gente vai conversar sobre quais são esses direitos, como protegê-los e, claro, como que funciona a construção desses direitos para uma sociedade mais igualitária e justa. E é para isso que hoje a gente conversa com a J. Sara Lima. Ela é formada em Direito e atualmente trabalha como advogada com atuação na área da família, em processos de reconhecimento de maternidade socioafetiva. Também tem atuação na vara criminal relativa à violência doméstica contra a mulher. É voluntária no projeto Acolhidas, prestando assistência às mulheres docentes e discentes da universidade que sofreram violência relacionada ao gênero. Seja muito bem-vinda, J. Sara. Obrigada. Gostei demais. Olha, para somar com a gente nessa conversa, com a gente também no Bitar Podcast de hoje, a Mariana Miranda. Ela é cientista social e faz parte do movimento de travesti Coletiva Lacraia e da Frente de Articulação em Defesa do Centro de Referência em Atenção Especial Integral à Saúde Transespecífica, o CRAST. Falei certinho, né? Ambos, eles aqui de Uberlândia, viu? E também é mestranda da pós-graduação em Estudos Literários na Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vinda também, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada pela presença das duas. E esse assunto é de super importância, né, João? Importantíssimo. A gente está falando do nosso próprio direito, né? Que a gente, cada um de nós, a gente tem esse direito. E que, às vezes, esse tema não é muito conversado em casa, então, ou na escola, vai ser uma grande chance do nosso público poder tá aí entendendo desses direitos. Então, vamos à pergunta principal, né? O que são os direitos sobre o corpo? E qual a importância de falar sobre isso? Pensando num viés jurídico, eu acho que os direitos do corpo, eles têm muitos viés. A gente pode pensar sobre um direito de um planejamento familiar, direito de acesso à saúde, direito de acesso à própria educação, do direito a ter a sua integridade física respeitada, a ter as suas escolhas respeitadas, seja de uma questão de com quem você vai se relacionar, quando você vai se relacionar, orientação sexual. Então, eu acredito que tudo isso. Existe também uma discussão muito grande sobre violência obstétrica, violência médica em outros sentidos, que não só a obstétrica, escolher os procedimentos que você quer que sejam não realizados no seu corpo. Discussões sobre eutanásia, acredito que entra muito nos direitos sobre o corpo. Então, num conceito assim, simplificando, eu acredito que abranja tudo isso e muitas outras coisas também, porque é muito amplo. Quais direitos você destacaria, assim, que são fundamentais quando a gente fala desse tema? Sobre os direitos do corpo. Bom, eu acredito, a própria Lei Maria da Penha, ela traz uma inovação
muito importante. Hoje em dia não é inovação mais, porque já é uma lei antiga, mas a medida protetiva, eu acho que ela é muito importante quando a gente fala sobre os direitos do corpo, porque ela é uma forma de garantir que a mulher retome os direitos que ela tem sobre o corpo. Os direitos à sua integridade física, porque às vezes ela está sofrendo uma violência física dentro de casa, o direito a uma integridade psíquica, que também é um direito sobre o corpo, porque muitas vezes ela sofre uma violência psicológica, uma violência em relação ao controle financeiro dela, até mesmo religião, em quem que ela vai votar, suas escolhas políticas, uma violência sexual, porque as mulheres, mesmo que casadas ou em um relacionamento, elas ainda podem ser vítimas de violência sexual. As cometidas nesse contexto são uma violência doméstica. Então, eu acho que a medida protetiva ela é muito importante nesse sentido, para fazer a mulher retomar os direitos sobre o seu corpo. E eu também acho muito importante destacar aqui a questão do direito ao aborto, que hoje em dia ainda não se tem um avanço muito grande sobre isso no Brasil, sobre o meu ponto de vista, porque são restritos os casos que o aborto é permitido, que é só em gravidez decorrente de estupro e quando existe um risco à vida da mãe. E o STF também, recentemente, já tem uns anos, decidiu sobre o feto com anencefalia, que ele não tem possibilidade de vida. Então, o STF considerou que seria uma violência psicológica com a mulher fazer ela levar aquela gravidez adiante. Então, eu acredito que esses dois direitos, eles falam muito sobre o que são os direitos sobre o corpo. E também mais inovações recentes, que é a questão da mudança do nome para transexuais diretamente no cartório, sem você ter que provar nada, que fez uma cirurgia, né, e que é totalmente absurdo ter que comprovar isso para poder mudar, sem você ter que recorrer ao judiciário. Então, isso aí é um direito sobre o corpo de você poder ser quem você realmente é. Então, eu acredito que são um dos direitos mais importantes, assim, quando a gente fala sobre os direitos do corpo. É legal reforçar isso, porque na maioria desses casos que você trouxe, muitas vezes a pessoa, ela está sendo vítima, ela está sendo violentada de alguma forma, como você bem disse, né? Nem sempre vai ser uma violência física ali, né? No corpo, enfim, uma agressão, mas às vezes uma agressão psicológica que pode causar esses mesmos danos, né? E por isso a importância da conversa de hoje, para esclarecer quais são os direitos e, claro, a quem recorrer quando um desses direitos não está sendo preservado. A Rubia falou logo no comecinho da gravação sobre que é um tema ainda pouco discutido, né? Frequentemente a gente pode ver até na mídia, mas em casa, na escola, ainda existe muito tabu quando a gente fala sobre essa questão dos direitos do corpo. E muitas vezes até com o próprio viés. A gente fala sobre aquela questão dos direitos humanos e muita gente não sabe explicar corretamente o que é um direito humano e até onde ele vai, e aí acaba tendo preconceitos, né? Preconceitos sobre aquele assunto, e por isso a importância desse tema. Mariana, do ponto de vista da ciência social, de onde vem então a importância de você lidar e ter um direito humano, um direito sobre o corpo? Tá, uma pergunta interessante. Eu acho que, assim como as ciências sociais, eu imagino que o campo do direito também, essa discussão sobre o direito ao próprio corpo é uma discussão em disputa também. Acho que o próprio campo do direito, assim como o próprio campo das ciências sociais, são campos em disputa, e eu acho que está aí a discussão sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer com o meu corpo, e onde que isso esbarra naquilo que a sociedade, o Estado, a minha família, o meu cônjuge ou minha cônjuge tem de poder sobre aquilo que é meu, né? Sobre o meu corpo, né? E eu falo sobre estar em um campo em disputa, essa discussão, porque nas próprias ciências sociais isso não é um consenso sobre qual olhar que a gente deveria ter para o direito, né? E aí, para esse eixo específico sobre o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer com o meu próprio corpo, ou o que podem fazer ou o que não podem fazer com o meu corpo, né? E eu acho que, aí, mais dentro da minha abordagem, do que eu penso, da forma como eu olho, o papel da disputa dentro disso está muito nos movimentos sociais. Você citou alguns direitos muito essenciais hoje para alguns recortes populacionais que estão mais vulneráveis, principalmente a condições de opressão, né? As lutas contra as opressões estão muito nesse campo da luta por buscas por direito, que esbarram também no direito ao próprio corpo, né? Então, um dos direitos que você mencionou, que é a Lei Maria da Penha,
a medida protetiva, o direito ao aborto, que a gente espera que a gente consiga avançar mais nessa legislação também, né? O direito ao próprio nome da população trans, um outro direito também que é mais recente, que é o próprio protocolo transexualizador e a regulamentação do acompanhamento de saúde para a nossa população. Outros direitos que esbarram também nos direitos da população negra, acessos que a população negra passa a ter e que era possibilitada somente à população branca antes. Isso tudo está dentro do que a gente poderia entender com o que eu posso e o que eu posso acessar e o que eu tenho como fazer com o meu corpo frente ao que a sociedade me oferece, né? E isso não são tipo meras evoluções ou avanços de um debate jurídico exclusivo, né? Isso é ganhado em cima de muita luta e de muita mobilização desses movimentos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o direito ao corpo ele é um resultado de avanços dos nossos movimentos, sabe? E pensando nesses movimentos, quando você, Mariana, fala, e a J. Sara também falou sobre a questão do nome social, é muita luta em cima disso, é muita disputa, né? Somente em 2016, e aí a gente tem aqui no Brasil uma grande ativista, outras também, vários movimentos, LGBTQIAP+, mas tem o nome da Neon Cunha, que encabeça uma luta pela questão do nome social, que antes tinha que ser judicializado, você tinha que comprovar que você não tinha uma doença psíquica, para poder ter esse nome. E aí, em 2016, ela envia uma carta, né, ao Estado, falando que se ela não pudesse ser quem ela era, do jeito que ela queria uma morte assistida. Aí, né, o Supremo Tribunal Federal olha para aquilo e aí vem o apontamento. Então, é uma luta constante, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é a violência. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, J. Sara, sobre a violência obstetrícia e como que a gente pode identificar essas violências e denunciar e onde denunciar. Certo. Em relação à violência obstétrica, eu acho que o mais importante é a mulher ter conhecimento, adquirir conhecimento antes mesmo de chegar no momento do parto, ou até antes mesmo de engravidar, porque quando ela chega ao médico, ela já consegue ter uma noção do que é o correto e do que é uma violência, porque assim, o momento do parto, o momento da gravidez é um momento muito frágil para a mulher, e às vezes pode ficar difícil você querer os seus direitos, né? Reclamar pelos seus direitos. Não é nem impor, não, porque isso é um direito. Então, não é nada imposto. Mas, assim, eu vou citar alguns dos principais. Uma cesárea desnecessária, ela é uma violência obstétrica. E a cesárea, ela tem indicações muito específicas. Então, é sempre importante. O meu médico, a minha médica me indicou uma cesárea. Poxa, vou pegar uma outra opinião para ver se é isso mesmo, às vezes uma outra. Eu não vou saber te dizer quais são os casos específicos, porque isso já entra bastante na área médica. O direito a uma acompanhante no momento do parto, o direito a ser respeitada na hora do parto, de não ter que estar ouvindo palavrões, não ser xingada. Eu acho importante até fazer um recorte aqui sobre o direito das mulheres gestantes que estão presas, porque é um problema muito grande que se enfrenta. Tem mulheres que, na hora do parto, são algemadas. Isso é assim, um absurdo sem precedentes. A mulher, no momento do parto, é um momento complicado, mas pode ser um momento muito bonito de ser respeitado. Então, a mulher ela tem que ter o direito de movimentar, de ficar na posição que, para ela, é mais confortável e não mais confortável para o médico. Se ela achar que, para ela, é melhor no chão, deitada, tudo bem. Se ela achar que é de cócoras, então é daquele jeito. Ela ser forçada a ficar em alguma posição, isso é a violência obstétrica. O contato com o recém-nascido logo nos primeiros momentos de vida é muito importante e, se negado, também é uma violência obstétrica, a não ser que tenha recomendações sérias para aquilo, algum perigo de vida para o recém-nascido que precise de algum procedimento. Mas também são casos específicos. Por isso, a importância também do acompanhante ter conhecimento de quais são os direitos e de estar bem informado para poder também questionar quando aconteça alguma situação. Episiotomia também violência obstétrica, não é indicado em caso nenhum, é simplesmente para facilitar a vida do médico e pode causar muitos malefícios para a mulher depois, né? Atrapalhar a sua vida sexual, sentir dor em outros momentos da sua vida. Então, em relação à violência obstétrica, acho que esses são os principais direitos. Tem
muitos outros, assim, e é importante a mulher sempre estar bem informada disso, chegar no momento da gestação já informada sobre isso. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet que vocês podem ir atrás. Aqui em Uberlândia tem um grupo de médicas voltados a parto humanizados que chama Grupo Afeto. Elas têm um Instagram e lá elas passam muitas informações sobre o que é violência obstétrica, o que considerado isso pelos médicos, o que é aceito, o que não é, e o que é uma conduta respeitosa nos partos. Então, para as mulheres que estão pensando em engravidar ou já estão gestantes e querem saber um pouco mais para o assunto, e, claro, os seus acompanhantes, né, as suas acompanhantes também estarem por dentro, eu acho interessante. O importante, então, é se munir de conhecimento para que, caso isso aconteça, lutar mais uma vez pelos seus direitos. J. Sara, você falou um termo, Episostomia. Episostomia, o que seria? É um corte que é feito no períneo da mulher, que é aquele espaço entre a abertura do canal vaginal e o ânus, que é para aumentar o espaço de saída para o bebê. Só que não é recomendado, porque aquilo ali é um músculo. Quando você corta, eu não sei explicar em termos médicos, assim, mas você depois ali tem que dar ponto. Muitos médicos dão mais pontos que o necessário, que é o chamado ponto do marido, que é para depois ficar mais apertado, que é uma coisa que causa um absurdo, é uma violência obstétrica. E causa muita dor na mulher depois no seu dia a dia. Então, assim, esse procedimento é um procedimento que é considerado violência obstétrica. Ele não tem nenhuma indicação. Você trouxe casos específicos, né, ligados a essa violência obstétrica que acontece dentro de uma sala de cirurgia. Dá para imaginar, ou seja, pessoas que estariam capacitadas para fazer esse tipo de ação e se transforma tudo isso, toda essa ação, num caso de abuso, de violência. E mais além dessas situações, existem outros momentos que a pessoa pode estar sofrendo um abuso sem ao menos perceber, porque muitas mulheres saem e não entendem que o que elas acabou de acontecer ali foi uma violência obstétrica e consequentemente um abuso, uma violência. Mariana, quais outros casos assim que dá para perceber, e queria que você desse até uma orientação para quem está nos acompanhando, como identificar um caso de abuso, de violência, porque ele acontece em diferentes momentos, né, em diferentes lugares, e saindo dessa situação da sala de cirurgia, mas como identificar que ali está acontecendo um abuso, seja eu a vítima ou até mesmo perceber que aquilo está acontecendo com alguém, porque aí entra um outro problema. Nem sempre a vítima tem uma consciência, e são vários os fatores para isso, né? Que ela está sofrendo um abuso. Então, como identificar? Tem alguma orientação para isso? Eu acho que isso depende de muitos fatores, né? Idade é algo que é um fator que eu acho que a gente deveria levar em consideração. Então, se estamos falando de uma pessoa idosa, estamos falando de uma criança, a própria forma sobre como identificar e como agir diante dessa situação já muda e tal. Mas falando de pessoas que não estão em uma situação vulnerável por estarem em idade avançada ou por serem crianças, então adultos ou adolescentes, eu acho que o principal é que a gente fale sobre. Eu acho que as pessoas não vão saber, por exemplo, que aquilo que ela está sofrendo dentro no consultório de psicólogo, de psiquiatra, por exemplo, é terapia de conversão, que estão tentando convencer ela de que ela não é aquilo que ela é, por exemplo, no caso de pessoas LGBTs, se ela não souber o que ela é. Uma pessoa não vai saber que aquilo que ela está sofrendo é racismo dentro da sala de aula, se ela não souber o que é racismo. Às vezes ela vai... Eu lembro da minha fase da adolescência, né? De eu achar que muitas das coisas que aconteciam comigo era porque as pessoas não gostavam de mim. Eu falava, deve ser chata. A gente pensa logo que o problema está na gente, né? E aí entrar nas ciências sociais, estudar um pouco sobre gênero, sobre raça, sobre classe, e debater isso, as raízes desses problemas, né? E entender a importância, inclusive, dos movimentos sociais para fortalecer, a minha própria autoidentidade, né? Minha própria autodeterminação, enfim, afirmação. Me fez entender que várias das coisas que eu estava sofrendo com psicólogos, com professores, eram violências, eram abusos, né? Então, eu acho que a ferramenta mais combativa que a gente pode ter para fazer as pessoas não se conformarem com as violências que elas estiverem sofrendo, e aí, de novo, fazendo os devidos recortes, porque entendemos que algumas pessoas, mesmo com informação, vão estar em situações vulneráveis, né? Mas, para o caso de uma pessoa que ela pode reagir à própria violência, né? Pode pedir ajuda, pode, enfim, se impor
contra aqueles abusos que ela está sofrendo, o que a gente pode levar é informação, é discussão, é provocar que a pessoa questione a natureza daquilo que tá acontecendo com ela, né? No caso das pessoas mais vulneráveis, eu acho que a informação, enfim, a formação pode ajudar mesmo assim, porque as pessoas ao entorno vão saber identificar, né? Mas aí eu acho que cabe a gente ter algumas leis, enfim, alguns outros mecanismos, algumas outras ferramentas ali para ter um policiamento um pouco maior. Então, a família precisa estar bem instruída. No caso de violência capacitista, por exemplo, é importante que a família da pessoa neurodivergente, ou a pessoa com deficiência, saiba o que é capacitismo, para que a pessoa não esteja exposta a nenhuma violência e sendo uma pessoa que está numa situação mais vulnerável e que não possa reagir, né? Aproveitando, você poderia falar para a gente, então, o que é o capacitismo? Ah, posso. Não expliquei, né? Só mencionei. O capacitismo é a violência e a discriminação contra pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. Usa esse termo capacitismo porque existe uma norma nessa sociedade, assim como a cisnormatividade, que normatiza os corpos, que organiza os corpos para todo mundo ser cis e não ser trans. Existe uma norma sobre os corpos que impõe o que é um corpo normal e o que é um corpo anormal ou incapaz. Nesses termos, a gente sabe que assim que a opressão opera, né? Então, existe essa discriminação sobre pessoas com deficiência ou pessoas neurodivergentes sob o argumento de que elas seriam inválidas, incapazes, limitadas, por não estarem dentro de uma norma que os corpos sem deficiência ou corpos neurotípicos, né, se enquadram, né? Então, a gente vê, por exemplo, inúmeras pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, artistas, cientistas, enfim, sendo potentes em várias áreas de conhecimento diferentes, e ainda assim existe um padrão e uma normalização do que seria o corpo de um cientista, o que seria a mente de um cientista, a mente de um artista, um corpo de um artista. Então, o capacitismo é essa discriminação contra esse grupo, né, de pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. Eu gosto assim, porque o nosso Bitar Podcast ele vai além do assunto que a gente está tratando, né? A gente gosta de trazer esse glossário para que fique claro, porque assim como a gente tem conversado aqui, eu acho que o caminho pela informação é sempre o melhor para a gente tentar chegar na sociedade, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Nessa sociedade ideal. J. Sara, eu estou extremamente curioso para saber mais, porque eu sei que você fez uma iniciação científica, na verdade foi até uma iniciação científica, se analisou sentenças do crime de estupro. E eu sei que tem muita gente que acompanha o Bitar Podcast que gosta de entender mais essas leis, esse mundo jurídico e tudo mais. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Só que antes de eu partir para esse tema, eu queria entender um pouquinho mais de vocês, porque você falou sobre o policiamento, que é importante a gente acompanhar de perto. Às vezes sinais, né? E às vezes alguma fala do outro, né? Se eu tiver aquela atenção, eu posso estar ajudando ele a identificar que ele está numa situação indesejada, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente, quando o assunto é direitos humanos, direitos sobre o corpo, minimiza essa situação, mesmo sendo um direito da própria pessoa, né? Acho que às vezes não dá nem para acreditar nisso. Mas, antes da gente continuar, eu queria que vocês dessem um recado para essas pessoas que não entendem a necessidade do direito sobre o corpo em diferentes áreas, em diferentes escalas, mas que consegue minimizar essa situação, tornar, às vezes, até banal um direito tão importante. Um recado para quem minimiza essas situações. E não só isso, quando a gente se deparar com alguma situação dessa, da pessoa está fazendo isso, a gente sabe orientar também, acho importante isso. Certo. Eu acho que, assim, numa sociedade como a nossa, que ainda a gente todo dia enfrenta diversos preconceitos, seja pela cor, pelo gênero, pela orientação sexual, não basta você estar neutro numa posição, você tem que ser combatente daquilo, né? E buscar informação, porque às vezes não é com você, mas pode ser com uma pessoa próxima de você. Se não for suficiente para você que alguém ali no mundo sofra disso, pense que talvez em algum momento pode acontecer com a pessoa próxima a você, né? E assim, para quem minimiza isso, é difícil porque é o sofrimento do outro, né? Pode não estar te afetando em nada, mas o outro está sofrendo. E para você não muda nada na sua vida que o outro tem o direito dele. Então, se não muda nada na sua vida, por que você tem que ser contra? Por que você tem que causar mais sofrimento a essas pessoas? Então, eu acho que o recado que eu teria para passar é esse. Mariana? Mariana? Tá, eu acho que
Sobre isso, eu concordo muito com isso que você falou. Eu acho que o primeiro caminho é a gente refletir sobre quando é algo que atravessa a gente, ou algo que a gente tem empatia por, né? Mesmo que não seja algo que atravessa a gente, é a gente refletir de como a gente pode se mobilizar para, além de entender isso, a gente ser mais uma peça, mais uma ferramenta nessa luta para superar essa realidade, né? Superar as coisas como elas estão. Se você está entre essas pessoas que banaliza, minimiza, enfim, diminui o sofrimento que as pessoas que sofrem opressão, né, que são atingidas por alguma opressão, passam, eu acho que eu teria 2 recados principais. Eu acho que o primeiro é tente se conscientizar, pegar um pouco do que esses movimentos estão produzindo de teoria e ver que o projeto de sociedade que está posto por esses movimentos tem muito a favorecer mesmo as pessoas que não são atingidas por essas opressões. Acho que é o primeiro recado. E se ainda assim existem valores morais, enfim, fundamentalistas, em alguns casos, dessa pessoa que limita ela a respeitar a liberdade do outro, eu acho que os cães ladram, mas a caravana passa. Nós vamos continuar nos mobilizando, né? Tem aquela outra, vocês me ajudem a lembrar, quando o meu direito termina, onde começa o do próximo, uma coisa assim, né? Isso traduz muito do que vocês estão falando. Eu fico pensando assim, o quanto impacta negativamente quem está contra esse movimento e quando encontra alguém a favor. Como que as coisas acontecem de maneira mais simples, né? Eu acho que os 2 lados saem ganhando com esse movimento e por isso a importância da gente tratar isso aqui no Bitar Podcast. Mas nem sempre a pessoa que está minimizando ou não entende aquela situação, ela tem plena consciência que ela faz aquilo de propósito. Muitas vezes vem de uma sociedade, às vezes do desenvolvimento dela, onde que ela estava inserida, né? Inclusive, J. Sara, como eu comentei há pouco, essa iniciação científica que você fez investigando, analisando ali sentenças do crime de estupro e se existia um fator machista na decisão do magistrado. E aí eu queria que a gente fosse lá atrás, explicar um pouquinho como é que funciona essas sentenças, quem julga esses casos e o que você encontrou, se realmente esse fator, essa base social durante o desenvolvimento pode afetar lá na frente uma decisão de alguém que deveria ser imparcial. Certo. Bom, eu fiz uma pesquisa focada em decisões da Justiça de Minas Gerais. Porque sempre que tem um crime, para você ter uma punição, você tem que ter um processo, onde a outra parte, a parte que está sendo acusada, ela tem direito de se defender de tudo aquilo que está sendo colocado ali. Então, tem todo um processo onde são ouvidos testemunhas, ouvido o próprio acusado, e, ao final, o juiz ele decide. Ele vai decidir se aquela pessoa que está sendo acusada realmente é a pessoa que cometeu aquele crime, se aquele crime não existiu, se não existem provas suficientes também, porque a dúvida é sempre em favor do acusado. Então, se eu tenho dúvida, eu vou absolver. Se não existem provas suficientes de que foi aquela pessoa, ou se aquele crime aconteceu, e se não foi aquela pessoa de forma alguma. E assim, o primeiro fato que para mim foi gritante foi a ausência de sentenças do estupro quando não é o estupro de vulnerável, que a gente tem o estupro de vulnerável e o estupro sem nenhuma qualificadora, vamos colocar assim. A qualificadora no juridiquês A qualificadora é algo que torna o crime mais grave, vamos colocar desse jeito. Certo. O estupro de vulnerável é quando você tem menores de 18 anos ou uma pessoa que, por qualquer outro motivo, ela tem alguma dificuldade em se defender. Ou ela está bêbada, ou ela está debilitada por medicamentos, vamos supor, está numa cirurgia e recebeu uma anestesia, também seria um caso de uma pessoa que está vulnerável. É gritante a ausência de sentenças de um estupro que não é o de vulnerável, né? Que seria uma pessoa maior de 18 anos que não está em nenhuma situação de vulnerabilidade. Você acha pouquíssimas, e dessas que tem, a maioria são casos de absolvição. Ou porque a vítima já teve um relacionamento com aquela pessoa, o que isso é um fator machista influenciando. Então, quer dizer, se você teve um relacionamento com alguém, aquela pessoa, e quando eu falo aquela pessoa, 90% dos casos eu estou falando de um homem, ele passa a ter direitos sobre o seu corpo e sobre as decisões que você vai tomar relativa à sua sexualidade. Ele tem direitos, então você relacionou, ele tem direito a fazer o que ele quer.
Então, para mim, essa ausência transmite um pouco disso também. Essas absolvições, nesse caso, transmitem um pouco disso. E a ausência de sentenças, nesse caso, é uma coisa que já se sabe muito, que é a questão da cifra negra. As mulheres não denunciam, porque elas vão ser revitimizadas. O que é a revitimização? Ela vai na delegacia e o policial vai questionar ela. Onde você estava? O que você estava fazendo? Você estava bebendo? Então, tudo isso, você faz a vítima sofrer de novo por aquele fato. Aí, quando ela vai para o judiciário, de novo ela é revitimizada. Porque aqueles mesmos questionamentos, a conduta dela, o caráter dela sendo colocado em xeque e ela tendo que sofrer de novo por conta daquele fato que ocorreu. Então, ela pensa, eu prefiro nem procurar, porque eu vou sofrer tudo de novo. Então, assim, a primeira questão que para mim ficou muito clara foi isso, né? Uma influência machista nesse sentido, desde o policial até no restante do sistema. E outra coisa que para mim foi gritante foi em relação aos estupros dentro do casamento, porque é muito possível acontecer. Só que cai na mesma situação, sempre tem uma absolvição, porque se presume um certo consentimento ali dentro do casamento. Não tem nada de presumido de consentimento nesse sentido. E o que mais tinha eram sentenças de estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos. Porque quando a vítima é menor de 14 anos, não se discute o consentimento. Não interessa se ela já teve relações sexuais prévias, se ela estava num relacionamento com o autor daquele crime. O menor de 14 anos, ele não tem capacidade para compreender a dimensão que é uma relação sexual, da onde que aquilo pode afetar na sua vida. Então, não se discute isso, o consentimento é sempre considerado que não teve. E aí, nesses casos, é onde você tem mais condenações. Mas, assim, isso teve que passar por uma decisão do STF para decidir sobre isso, para a gente ter um avanço nesse sentido. Então, para mim, tudo isso demonstra o machismo até nesse ponto, porque a gente não está discutindo questão de mulher quando a gente fala de menor de 14 anos, a gente está discutindo que é criança. Né? Então... A fala da Mariana me faz lembrar agora uma frase que até foi pauta de uma montagem. A saia perguntou para a burca, a culpa foi minha? A burca respondeu, não, aconteceu comigo também. A fralda não disse nada porque ainda não sabia falar. Independentemente, acontece, né? As mulheres estão aí, ainda nessa sociedade patriarcal e machista, muito vulnerável a essas situações. E aí pensar que em 2023, né, João? Uma situação muito complicada, e você trazendo esses relatos, eu fico pensando o quão é desafiador para essas vítimas, porque muitas vezes, claro que há indícios, há provas, né? Mas também pode ser aquela questão do meu relato contra o do agressor e o peso que isso tem. Por isso a importância, eu acho que até da sua iniciação científica, porque alguém vai decidir por mim se o que eu estou falando é verdade ou não. E a gente sabe, né, o quanto desafiador que deve ser para você encarar essa situação. E muitas vezes as pessoas até deixam de denunciar por conta disso, né? Eu estou errado? Não, é isso mesmo. Ainda existe esse problema das pessoas Sim. ainda não, ou muitas vezes não entenderem que é uma situação de abuso, de violência, e há formas também de denunciar, mas por medo ou outros fatores a pessoa deixa, vergonha, né? Tem toda essa questão. Hoje, quais são as formas de denunciar essas situações? Bom, você pode procurar a delegacia, em primeiro lugar, a delegacia da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Quando a gente estiver falando de um caso de violência doméstica e familiar, você pode ir diretamente na delegacia da mulher. Recentemente teve uma mudança e as delegacias da mulher passaram a funcionar 24 horas. Acho importante falar isso, né? Então, a qualquer momento você pode procurar. E o delegado, a delegada da delegacia da mulher, ele mesmo pode pedir para o juiz a medida protetiva. E isso é rapidamente decidido. Você pode procurar o Ministério Público, que eles também podem receber essa denúncia e dar andamento no procedimento. E, falando agora no cenário de Uberlândia, a gente tem o Exajup, que tem o Acolhidas, tem o Todas por Elas, que eles também podem te receber e te orientar sobre o que pode ser feito e também tomar as medidas, né, relativas àquilo. Hoje as estatísticas elas não dão um cenário muito favorável, né, para essas situações. Hoje, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas transexuais. E
a gente transformar isso em números, a gente mostra uma realidade muito cruel aqui no Brasil, né? Então, como que é feito, como é pensado a partir dessas estatísticas, o cenário que o Brasil tem hoje? Eu falo isso por quê? Porque muita gente está acompanhando o Bitar Podcast agora e fala, nossa, eles estão trazendo muitos casos de violência contra a mulher, pessoas negras, essa violência de gênero, mas não é à toa que essa discussão é deste tamanho, porque realmente quando a gente traz para a prática, né, para onde acontece, é ali que está o problema, onde as pessoas são mais vítimas, estão mais vulneráveis a isso, né? Então, como que funciona analisar esses números, como que está esse cenário dessas estatísticas hoje aqui no Brasil e a partir disso, o que tem sido pensado para melhorar essa situação? Mais uma vez. Eu fiz uma pergunta tão complexa agora que até eu acabei me perdendo, mas eu acho que deu para entender o que a gente está falando, né? Não, deu sim. Eu quero até fazer um gancho com isso que você trouxe, né? Eu acho que uma das saídas, e eu acho que ela não pode ser dispensada, é a gente procurar os meios jurídicos de denunciar quando uma situação acontece. Mas a gente está vendo que nos números isso não está funcionando a fim de combater. Eu acho que tem a sua efetividade para a gente tentar buscar justiça a nível individual. Mas como o problema é mais estrutural, o problema está mais em cima, a gente precisa reforçar a necessidade das pessoas procurarem os movimentos e estarem organizadas em torno dessas lutas para que pare de acontecer com outras pessoas, né? Aconteceu com a gente, pare de acontecer com outras pessoas. E aí, falando sobre esses números, né? Por causa da população trans, e mais especificamente a população travesti. O Brasil, ele é forjado, né? Ele é montado em cima de uma dinâmica colonial, né? Nossa sociedade foi construída em cima desses valores, foi construída em cima dessas relações, e foi fundada em cima dessa dinâmica de violência, né? E não só um padrão de corpo e um objetivo eugenista para as relações raciais dentro do Brasil foi colocado como um modelo familiar também. Foi proposto junto com esse padrão eugenista, né? E isso tem um reflexo aí, assim como os resquícios da escravidão, né? Os resquícios desse modelo familiar, enfim, imposto desde do Brasil colônia, está aí, está sendo reproduzido aí, gerando violência contra mulheres cis e mulheres trans, contra homens trans, contra pessoas LGBT de modo mais amplo, né? Dentro da comunidade. E eu acho que o reflexo disso para o número de travestis que são exterminadas aí anualmente no Brasil é o fato de que há um deslocamento da nossa comunidade para fora dessa instituição familiar, né? Em maioria, nós somos indiretamente ou diretamente expulsas da família. Isso nos coloca em posição vulnerável, tanto para estar mais sujeitas a sofrer violência, quanto de ter esse estigma do antifamília, né? É colocado aos nossos corpos esse olhar de que nós somos o oposto do que a família deve ser, né? Olhando para isso, quando acontece alguma situação de violência ou de morte de alguma travesti, é óbvio que a gente tem que tentar buscar a justiça, enfim, a gente precisa que esses dados sejam notificados. Hoje há uma subnotificação desses números, né? Então a gente não consegue, até porque não fomos incluídas nesse último censo, vamos ser incluídas daqui a 10 anos, né? No censo, né? Então, a gente não consegue saber nem exatamente quantas somos, quem dirá quantas de nós estão morrendo, né? E em que condições. Então, eu acho que é importante que a gente tenha os mecanismos para poder denunciar e buscar justiça, mas mais importante do que buscar essa justiça individual, ou tão importante quanto, é a gente ter uma mobilização popular, não só da população trans, mas fortalecendo os movimentos de pessoas trans, né? Fortalecendo os espaços onde a gente está, para que a gente supere isso estruturalmente, né? Para que a gente mude os parâmetros da medicina, mude os parâmetros da educação, mude os parâmetros da justiça, né? Que a gente mude os parâmetros que organizam os corpos dentro desse binarismo, dessa divisão, que só serve a esse modelo familiar, que só serve à dominação das mulheres, da população LGBT, para que a gente pare de ter esses números. A gente não vai parar de ter esses números só a partir das denúncias. A gente vai parar quando a gente tiver uma reestruturação total desse modelo de sociedade que a gente está. E aí, pensando nesse modelo de sociedade que a gente tem, acho que nosso papo aqui tem tudo a ver, tanto com o episódio de políticas públicas, que a gente sempre reforça aqui, também
com o episódio de o que é política, né? E aí, pensando nesse cenário, a gente consegue mudanças também com quem a gente elege, com quem nos representa. E aí, uma notícia positiva é que agora, no início de agosto, foi aprovado na Câmara dos Deputados, por unanimidade, o projeto de lei do selo Não é Não, Mulheres Seguras, e que aí também contempla a comunidade LGBTQIAP+, nos lugares onde há vendas de bebidas alcoólicas, bares, restaurantes, shows, eventos, enfim. E aí, esses espaços, eles terão, né, você, J. Sara, pode complementar aqui essa minha fala, esses espaços, as pessoas que trabalham nesses lugares, elas serão treinadas, né, para atender alguma pessoa que esteja nessa situação de abuso ou violência e determinar o destino, o que pode ser feito em situações assim. Você poderia falar melhor para a gente sobre isso? Aqui em Uberlândia já está acontecendo essa movimentação. Eu sei que em outros municípios do país, mas agora tem esse projeto de lei a nível federal, né? Uhum. Bom, como ainda passou só pela Câmara dos Deputados, ela ainda não está em vigência efetiva, que ela também terá que ser votada pelo Senado. Exatamente. Mas, assim, nada impede de que os estabelecimentos já vão se movimentando e se organizando nesse sentido. Porque as medidas, elas já existem. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, assim, muitas diretrizes e também a opção da medida protetiva. Então, eu acho que é mais uma questão de incutir a necessidade disso no pensamento dos donos dos estabelecimentos, das pessoas que trabalham ali, de que realmente aquilo é necessário e que se você não toma aqueles procedimentos, é a vida de uma mulher que você pode colocar em risco ou que você pode até ceifar, porque pode ter um fim trágico desse, né? Eu confesso que eu não estou muito por dentro dessa lei que você falou, mas eu já ouvi falar, sim, de que os estabelecimentos estão tomando algumas medidas nesse sentido. E, com certeza, é muito importante, mesmo sem ter a lei, porque eu acho que no Brasil a gente faz muita lei e não tem efetividade. A prática. A prática. A gente tem uma lei falando que aplica e que tem que fazer isso, tem que ser feito aquilo, mas na prática ninguém faz. Fica restrito ao papel, né? Exatamente. Ninguém faz, ninguém fiscaliza se está sendo feito ou não, porque não adianta se você não fiscalizar, se você não... aquele estabelecimento não está fazendo, então vamos dar uma multa. Se não fizer isso, gente, não tem efetividade. Porque você dá um treinamento para os seus funcionários custa dinheiro, né? Então, ele pode pensar, a dona do estabelecimento pode pensar, não é importante a ponto de eu gastar o dinheiro. E se ninguém fiscaliza, eu não vou fazer. Então, para mim, lógico que a lei ela é muito importante, mas mais importante do que a lei é colocar aquilo em prática. É a conscientização. Da mesma maneira que a gente prepara um estabelecimento para prevenir acidentes, como, por exemplo, o incêndio, eu acho que é uma questão quase que obrigatória a gente prevenir também outros tipos de incidentes, que nem sempre vai ser ali a emergência real, mas que eu fico pensando assim, a vantagem de uma mulher ou qualquer outra pessoa que vá num lugar que saiba que lá é um lugar seguro, ela vai optar por aquele lugar. Então, acho que você deve, por isso, essa obrigação. E o detalhe legal dessa lei que você está falando e que muitos municípios, inclusive, já adiantaram, passaram esse projeto pela Câmara, o Executivo já fez essa promulgação. Então, em alguns municípios, no âmbito ali municipal, essa lei já existe. É porque, além, muitas campanhas a gente vê que fica restrita ali a um cartaz, a alguma coisa, uma divulgação. Essa ela vai um pouquinho além sobre a capacitação e a orientação que esses colaboradores recebem. E é eles que estão nessa linha de frente desse contato. Não é à toa que recentemente a gente viu crescer muito a divulgação em cima daquele sinal na mão, né? Então, você ir até um estabelecimento, se uma mulher estiver em situação de perigo, ela pode representar aquilo na mão e torna aquele contato direto, porque através daquela informação da pessoa receber aquilo, entender aquela mensagem e saber o que fazer, pode ser fundamental na vida de alguém que esteja passando por esse processo de violência. Antes da gente continuar nossa conversa, queria fazer um convite para vocês. A Rubia trouxe 2 episódios aqui, mas a gente sabe que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube, não só esse de políticas públicas, entendendo o que é política, até de representatividade, são muitos que podem complementar essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, então já fica o convite para você acompanhar. Depois vocês passam lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas conversas
conversas que a gente tem no Bitar Podcast, também disponível nas plataformas de áudio. E outro convite importante que eu queria fazer para você é seguir a gente nas redes sociais. Se você ainda não segue, tá de castigo, vou te dar um puxãozinho de orelha, mas se você tá chegando por aqui agora, @bitar.educação. Lá nas nossas redes sociais, a gente compartilha muita coisa, inclusive os nossos bastidores, e onde a gente pode ter mais contato, viu? Manda sua mensagem pra gente, a gente vai ficar muito feliz de conversar com você. Sua sugestão, que conversa você quer ver aqui no nosso Bitar Podcast? Vou ficar feliz, viu? Eu tenho certeza que a Rubia também, né, Rubia? Lógico. Essa mente que sabe todos os episódios de cor, nunca vi. Ela é quase de exatas. Meninas, e quando a gente está conversando, eu acho muito interessante porque quando a gente estava falando agora sobre essa situação até de números e de movimentos, como a gente já falou, né? Eu acho que é legal esse reforço que a gente faz, porque entender a importância pode diminuir e impactar as pessoas pela necessidade desses movimentos, né? Meu amigo, minha amiga, essas lutas, elas não existem simplesmente porque são pessoas que estavam vivendo um mundo cor-de-rosa, com muito tempo livre, e decidiram se unir e fazer um grupo. Existem porque tem gente morrendo enquanto direitos básicos estão sendo simplesmente não existem para essas pessoas e para outros grupos esses direitos são mantidos. E pode ser que para você esteja nesse grupo muito privilegiado que existem esses direitos e aí, por que existe esse movimento e tudo mais? Existe essa dúvida. E é comum isso acontecer, mas por isso que essa conversa é esclarecedora para você entender que em outros lugares, que às vezes pode estar até perto de você e você não percebe, esses direitos não existem e aí sim precisa da necessidade de pessoas se movimentarem para fazer esses direitos também existirem para outros grupos de pessoas. Então vamos falar sobre os projetos que hoje existem. Hoje a gente vai falar sobre esse âmbito, às vezes, mais próximo de vocês, e eu queria muito que vocês trouxessem um exemplo dos projetos que vocês estão inseridos, mas eu tenho certeza que são projetos que são replicados, né, de diferentes nomes, mas em outras partes do Brasil. Por exemplo, você hoje faz parte do Acolhidas, né, que é um coletivo feminista que luta contra a violência de gênero. Para a gente entender um pouquinho do trabalho que vocês fazem, queria que você deixasse bem claro, pessoal, o que é uma violência de gênero. Eu sei que a gente trouxe casos aqui, mas só para que não haja dúvidas e, claro, como que funciona esse trabalho. Às vezes trazer também a necessidade, de onde surgiu a partir dessa necessidade, vocês criaram esse grupo, acho que vai ser legal. Certo. Uma violência de gênero é aquela violência que utiliza fatores de diminuição do feminino, diminuição da mulher, e às vezes até parâmetros diferentes para a moralidade da mulher, para poder atrapalhar ela, seja no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, no seu ambiente familiar e até mesmo dentro da própria família. E tudo isso gera um sofrimento psicológico, às vezes também tem um sofrimento físico, né, uma lesão física, e tudo isso é uma violência de gênero. Simplificando, acho que seria isso. E no Acolhidas, a gente faz o seguinte trabalho. Nosso foco são atender discentes e docentes da UFO, e as mulheres que nos procuram, a gente dá orientações sobre o que elas podem fazer. Muitas vezes tem mulheres que querem só saber as suas opções e não querem seguir adiante. Tem também o atendimento com a psicóloga, que pelo Acolhidas é possível. E a gente sempre reforça muito para as pessoas que nos procuram que primeiro que tudo é sigiloso, a gente não revela nomes e nem nada, e que você é a protagonista da sua história. Se você não quiser ir para frente com aquilo, você quer saber só suas opções e às vezes ter um acompanhamento psicológico, está tudo bem, porque é muito importante a gente deixar claro que a gente luta, a gente vai estar lado a lado ali, mas não é fácil. Existe muita revitimização. E se você quiser continuar, ir para frente, tomar medidas daquilo, a gente vai estar do seu lado e também vai dar esse assessoramento jurídico, de às vezes entrar com uma ação judicial ou um procedimento administrativo dentro da UFO. Então, a atuação do Acolhidas é nesse sentido. Até essa escolha, né, que você falou, não deixa de ser um direito, né, Claro. sobre essa situação. Interessante demais. E você, Mariana, é no CRAST, né? No Centro de Referência em Atenção Integral à Saúde Transespecífica. Conta pra gente, então, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá. Como vocês me apresentaram, né? Eu sou da coletiva Lacraia, então eu estou organizado em um movimento de travestis aqui, principalmente dentro da UFO, mas tem algumas integrantes também que são de fora da universidade ou que já são egressas da universidade, né? E em diálogo com os servidores do CRAST, a gente entendeu que o CRAST estava sob ameaça, né? O que é o CRAST? É o Centro de Referência em Atendimento em Atenção Integral à Saúde Transespecífica. Esse centro de atendimento ele não é um ambulatório. Alguns HCs, alguns hospitais das clínicas,
em diferentes universidades, já operam com ambulatórios próprios para saúde trans específica. Saúde trans... Não, eu acho que eu que fui ansioso, pode continuar aí. A saúde trans específica, ela é tudo aquilo que corpos trans demandam da saúde e que corpos cis não demandam. A saúde trans inclusiva é aquilo que todos os corpos demandam, ou vários corpos demandam, mas que está faltando para gente. Quando a gente fala de saúde trans inclusiva, por exemplo, é o direito dos homens trans a terem pré-natal. Mulheres cis têm o direito a pré-natal, cabendo vários recortes, claro, né? Mas há legislação que permite uma mulher cis recorrer ao pré-natal. Para um homem trans, há várias limitações, inclusive quanto a homens trans retificados, né? Que quando mudam a documentação e colocam o sexo masculino no seu documento, podem ter dificuldade de recorrer à saúde pública para poder requerer o pré-natal. Vários homens trans, enfim, vocês conseguem acessar isso em alguns portais de notícia, ficaram 6, 7 meses sem direito a pré-natal. Então, isso é pauta da saúde trans inclusiva. Isso é na UBS que a gente trata, né? A gente se relaciona com saúde trans inclusiva principalmente nas unidades básicas de saúde. Para a saúde trans específica, a gente demanda espaços especializados de atendimento de saúde, porque demandam que especialistas acompanhem a gente. Então, hormonização, cirurgias, fonoaudiólogas voltadas para o atendimento da população trans. Isso tudo vão estar nesses centros de referência ou nos ambulatórios de saúde trans específica. Em Uberlândia, no HC, a gente tem o CRASH, que é esse Centro de Atenção Integral à Saúde Trans Específica, que opera dentro do ambulatório de ginecologia e obstetrícia, que opera dentro do ambulatório de saúde da mulher. Esse centro de referência, ele está sob gestão do HC. Mas por diversos fatores, inclusive por parte de pressão de alguns estudantes de medicina, parte de pressão de parte da diretoria do HC. Então, eu acho que por o que a gente pode chamar de transfobia institucional, que opera de vários lados e que vários setores conservadores acabam pressionando para isso acontecer, o CRASH sempre esteve em ameaça, né? Esse é um espaço que foi conquistado com muita luta do movimento de pessoas trans aqui de Uberlândia e que está constantemente sob ameaça e com os direitos da nossa população para a saúde avançando sempre de modo muito lento e, às vezes, retrocedendo, né? Nos últimos 3 meses, a gente teve 3 desmontes principais nesse centro de referência. E é aí que surgiu essa necessidade de a gente ter essa frente de articulação que pensa a atuação dos servidores dentro do HC e da população trans atendida pelo CRASH para defender esse espaço e tentar recuperar isso que foi perdido e ampliar, né, os acessos da nossa população dentro desse centro de referência. A gente perdeu o direito a atendimento psicológico, a gente perdeu o direito a atendimento psiquiátrico e reduziram muito o número de atendimentos diários agora. Então, as consultas estão com marcações mais longas, de 6 meses, às vezes até mais. Tem pessoas ficando 1 ano sem conseguir um atendimento. Então, esses múltiplos cortes que aconteceram e que vêm, inclusive, de outros cortes que foram feitos dentro do HC, né, dentro do Hospital das Clínicas, estão colocando para a gente que talvez em breve a gente possa não ter mais esse espaço para pensar a nossa saúde, né? Então, hoje a gente só tem acompanhamento hormonal, porque já cortou até o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Talvez essa seja a próxima coisa que vai ser cortada. Então, a frente de articulação é basicamente um núcleo de pessoas, tanto de pessoas trans quanto de pessoas aliadas da nossa comunidade, para poder demandar do serviço público que atendam às nossas demandas de saúde específica, né? Então, a gente está se organizando em reuniões mensais e pensando em diálogo com os setores públicos para demandar nossos direitos, né? A gente sabe que a questão psicológica é fundamental, né? O tratamento psicossocial. De onde parte essa tentativa de desmonte? É o que eu falei, né? Para mim tem um nome, é transfobia institucional. Porque parte dos estudantes de medicina, por exemplo, tem se organizado e pedido, entrado até com ação, para não passar pelo ambulatório de ginecologia e obstetrícia, para não ter que atender a população trans. Parte da diretoria, superintendência do HC também, não legitima o espaço como um espaço de saúde, um espaço necessário de atendimento à saúde dentro do HC. Alguns setores da sociedade civil também questionam muito a legitimidade daquele espaço e moralizam a discussão, por exemplo, quanto ao acompanhamento de adolescentes ou pessoas no início da fase adulta, mesmo com o consentimento dos pais.
Então, tem muitos fatores aí, principalmente em torno desse moralismo transfóbico, né, que pesa sobre a diretoria, sobre as empresas que administram, sobre os estudantes e alguns outros setores, como docentes e servidores dentro da universidade, do HC, e até por parte da sociedade civil, que alega que nossos corpos não existem. É disso que se trata a questão no fim, né? Afirmar que a população trans não tem demandas de saúde específica é afirmar que não existem pessoas trans, né? E daí a gente volta, então, para a importância do Bitar Podcast na questão desse conhecimento, né, João? É o caminho. Acho que essa caminho. conversa, né, esclarecedora para as pessoas entenderem não só o que são, mas também a importância. Cada passo desse pode fazer muita diferença, até porque eu espero que você leve essa conversa do Bitar Podcast que você está tendo a honra, dá para dizer assim, né, a honra de ouvir hoje, mas para outras pessoas, para que as pessoas entendam. Cada partezinha desse processo é muito importante. A gente já falou sobre a importância desses movimentos, não só para toda essa história, mas eu queria que vocês contassem também para vocês, enquanto indivíduos, saber que vocês fazem a diferença para esses outros grupos e dedicam uma parte da vida de vocês, da trajetória profissional e até pessoal, para lutar por esses direitos. Como que é para vocês fazerem parte disso? Eu vou primeiro? Pode ir. Eu costumo conversar com pessoas que não estão mobilizadas em nenhum movimento social, em nenhuma organização e tudo. Eu falo que eu respiro luta. E eu falo isso porque eu definitivamente não sei onde eu estaria hoje se não fosse pelos movimentos que eu construo e que eu construí, sabe? Acho que tudo que faz parte de como eu me entendo hoje está associada a isso, a estar organizada com outras pessoas em comum comigo e tá lutando para eu e as pessoas, aos meus semelhantes, né, as pessoas que estão comigo, terem direito a ir chegando onde a gente vai chegando a partir da luta também, né? Durante meu ensino médio, foi minha primeira experiência em organização com esses movimentos, né? E aí se deu muito a princípio na internet, com o movimento LGBT na internet. Então, eu passei a conhecer um pouquinho dessas discussões na internet, levar essas discussões para a sala de aula e conversar com as minhas amigas, principalmente. E aí eu entro na universidade em 2018 e começo a me organizar no movimento negro, onde eu passei, durante toda a minha graduação, organizada no movimento negro, em discussão, enfim, em construção com outras pessoas negras, né? E durante a graduação eu inicio a minha transição, né? E aí que eu começo a me aproximar do movimento de travestis, e quando chego aqui em Uberlândia eu já sabia que era uma necessidade para mim estar entre as minhas também, né? E foi aí que eu conheci a coletiva Lacraia. Então, acho que desde que eu comecei a me organizar e fazer discussão sobre direitos da população negra, direitos da população LGBT, isso passou a ser uma forma de eu continuar, de eu seguir também, né? De eu respirar. E é bacana que você fala isso, porque a gente sabe que você está lutando por um direito que é seu, mas também pensando no prol do outro, né? Onde muitas vezes esse direito existe, mas não chega. Muito legal essa trajetória. E você, J. Sara? Bom, para mim, assim, desde ensino médio, eu não sei bem porquê, mas sempre foi... a militância sempre me interessou. E à medida que eu fui tomando mais consciência disso, eu acho que... Porque tem pessoas morrendo porque as pessoas são machistas, porque as pessoas são transfóbicas, porque as pessoas têm os seus preconceitos, são racistas. Então, assim, o outro... Todos os outros seres humanos são iguais a mim. Eu passo pelas minhas dificuldades por ser mulher, mas eu ainda tenho uma profissão muito privilegiada. Então, assim, é o meu igual. Por que ele não tem os mesmos direitos que eu? Isso, para mim, nunca fez sentido na minha cabeça e nunca vai fazer. Então, eu acho que, assim, no que eu puder lutar, no que eu puder participar, para que as pessoas a gente possa caminhar para esse lugar de mais igualdade, eu vou fazer, eu quero fazer, faz sentido para a minha vida. E eu penso que, por exemplo, a gente vinha aqui hoje, às vezes dá uma informação, você pode procurar a delegacia da mulher, você pode fazer isso. Às vezes alguém vai escutar e vai, em algum momento, se defender de alguma violência. Pode ser uma vida que a gente salvou e a gente não sabe, né? Pode ser uma vida que a gente melhorou sem mesmo saber. Então, para mim, isso faz sentido. É uma espécie de legado. Ainda que daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim,
se eu tiver conseguido melhorar a vida de alguém nesse sentido, para mim fez sentido, para mim valeu a pena. E agora, essa luta de vocês registrada aqui na nossa conversa no Bitar Podcast. Espero que esse material sirva muito de exemplo para quem está nos acompanhando. E eu compartilho esse mesmo sentimento seu, viu, J. Sara? Porque a gente sabe que a gente erra, que a gente está num processo de construção todos os dias, que as coisas vão acontecendo. E o que a gente pode fazer é ter empatia e buscar pela informação de ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que esse é o caminho. Mas eu não vejo vantagem alguma nessas pessoas que ainda insistem em serem machistas em diversos graus. Alguns chegam a matar, enfim, homofobia, entre outras essas questões. Parece que você não encontra uma explicação para que aquilo aconteça se não for um processo interno daquela própria pessoa, dos desafios, sei lá quais são eles, mas que eu acho que a informação e colocar, a gente conseguir levar um pouquinho da realidade dessas outras pessoas e fazer essa conexão com uma conversa como essa, pode ser que ajude. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que foi uma conversa muito bacana, que vai trazer muitas questões, e você que está nos acompanhando, leva para frente, viu? Esse aprendizado que você teve aqui. Busque outras informações, não só aqui no nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza que você vai encontrar bastante, mas para você ficar por dentro. Esses projetos eu tenho certeza que são replicados no Brasil todo, então você pode pesquisar, buscar ali informação, qual que está mais perto de você, e quem sabe até não fazer parte, né? Fazer como as meninas e fazer parte desse movimento, abraçar essa causa. Eu tenho certeza que é uma sensação muito boa de você estar pensando na vida do próximo, né? Ô, João, eu quero aproveitar, então, e também fazer uma provocação para quem está assistindo e quer se tornar uma pessoa aliada nessa luta, né, do combate à homofobia, à transfobia, à violência contra as mulheres, que leve esse episódio para a sala de aula, para o seu ensino fundamental, para o seu ensino médio, para a sua faculdade, e que estabeleça um diálogo ali sobre tudo que foi apresentado aqui, para que a gente possa, aos poucos, tornar essa nossa sociedade mais igualitária ou com equidade, menos violenta. E muito obrigada pela presença. Acho que foi um dos nossos grandes episódios, né, João? Tá marcado agora na sua listinha. Tá marcado na minha Logo listinha. mais vai ter uma referência. Eu tenho certeza que vocês vão estar acompanhando o Bitar Podcast daqui pra frente, porque é um compromisso que a gente tem com nossos entrevistados. Ó, olha aí, viu? E eu queria fazer um convite pra vocês, porque logo mais a gente vai ter mais assunto pra conversar, e vocês voltam pra conversar, e eu não tô aguentando segurar mais a ansiedade, porque a gente vai estar de casa nova. Segura essa. Logo mais novidades, viu? Meninas, voltem sempre então, tá? Combinado? Tá. Gostaram? Deu tudo certo? Gostei, Sim. queria agradecer pelo convite também, foi muito bom, muito obrigada, viu? Foi muito bom te conhecer também. Foi um prazer fazer essa discussão aqui com vocês. Bitar verdade. Podcast promovendo amizades. Né, Rubia? Claro, vamos manter o contato, né? Aí, Trabalhar juntas, quem sabe. Olha, Aí, quem sabe, né? Rubia disse que vai me levar no CrossFit, mas até hoje não rolou convite ainda não, viu? Essas amizades, viu? Vou te contar. Ó, te espero no Ai, próximo João. episódio, combinado? Você também, Rubia, te espero no próximo episódio, tá bom? aí no próximo episódio ele vai contar que eu levei ele pro cross e eu vou contar se ele deu conta ou não. E eu vou te dar um spoiler. Não dei, mas é isso. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até!